Oi, gente! A aula de hoje, continuação sobre os tipos de dominação de Max Weber. De novo, vamos fazer um retrospecto, porque só assim você aprende. Vamos lá! Vamos fazer um retrospecto das formas legítimas de dominação. O exercício legítimo de poder é chamado por Max Weber de dominação. Semana passada nós falamos sobre a dominação tradicional. Hoje nós vamos falar sobre a dominação carismática. Então, o objetivo dessa aula é que você continue entendendo como que o poder se manifesta na sociedade através das lentes de Max Weber. Uma perguntinha para você pensar. Você já parou para pensar por que algumas pessoas conseguem mobilizar multidões? E por que tem gente que fala e as pessoas simplesmente seguem? Mudam de vida, mudam de opinião, mudam de rotina porque alguém fez com que essas pessoas fizessem isso. Essas pessoas parecem ter algo mais. E nós costumamos chamar isso de carisma. Mas será que carisma é só simpatia, boa oratória, presença de palco? Para o sociólogo Max Weber, não. O carisma para ele é uma força histórica, uma força capaz de mudar o rumo da sociedade. E é isso que nós vamos entender hoje. Vamos para a primeira parte, o problema. O que é carisma, afinal? Muitos estudiosos usam a palavra carisma sem saber explicar o que ela realmente significa. Era como dizer, ele é carismático e pronto. Mas Weber fez diferente. Ele disse, não importa o que é o carisma, importa o que o carisma faz. Para Max Weber, carisma não é uma qualidade mágica de algumas pessoas. O carisma só existe quando as pessoas reconhecem esse líder como alguém extraordinário. Ou seja, quem dá o poder para o outro são as pessoas. E as pessoas na coletividade, elas escolhem um determinado indivíduo para seguir, para adotar os valores. E isso é traduzido como carisma. Simplesmente aquela pessoa fala algo que eu acredito, que eu aceito, que eu gostaria de viver ou que eu já vivo e identifico. E aí você vai ver que o carisma é muito perigoso e mostra um lado oculto nosso que nós não gostaríamos de ver. Então vamos continuar na aula para você entender. Sem seguidores não existe carisma. Sem seguidores, não existe carisma. Carisma é uma relação. Precisa de seguidores, precisa de reconhecimento e precisa de um líder para ser reconhecido. Vamos para a segunda parte, a relação entre o líder e os seguidores. Weber explica algo muito interessante. O líder carismático não é líder porque ele quer, ele simplesmente é escolhido. Ele é líder porque as pessoas acreditam que ele tem uma missão. E esse reconhecimento não vem por votação, não vem por diploma, não vem por cargos, vem por provas. Que provas? O líder carismático precisa provar o tempo todo que ele é especial. E se ele para de provar, ele deixa de ser um líder. Por isso, líderes carismáticos costumam surgir em momentos de crise, quando as pessoas estão cansadas da rotina, da tradição e do sempre foi assim. E essas pessoas vêm com respostas milagrosas e trazem solução que o povo estava esperando, querendo. E isso, gente, vale para muitas áreas da vida. Olha, presta atenção que o Hitler surgiu assim, viu? O Hitler era super carismático, as pessoas deram crédito para ele. Ele não agiu sozinho e isso é assustador. Vamos agora entender por que o carisma é revolucionário? Aqui está a parte mais genial de Weber. Ele diz que o carisma é o verdadeiro motor da história. Ele diz que o carisma é o verdadeiro motor da história. Mas por quê? Vamos ver isso na prática. Porque o líder carismático questiona a tradição, questiona as regras, questiona o jeito normal de viver. O líder carismático vai mexer com a mente das pessoas de dentro para fora, enquanto a burocracia muda as regras por fora. Então a burocracia está dentro do Estado e ela vai mexer sempre por fora, enquanto
Esse líder carismático, ele está mexendo com o interior das pessoas, mexendo com as incertezas, com as dores das pessoas. Então, o carisma muda as pessoas por dentro. E é assim que nasce religião, seita, movimento esquisito, movimento bom, movimento ruim, movimento social, revoluções, é desse jeito. Agora vamos entender o que acontece depois que um líder morre, que um líder carismático morre. É aqui que vem a parte mais interessante. O carisma não dura para sempre. Quando o líder morre, acontece o que Weber chama de rotinização do carisma. O que era revolucionário vira tradição. O que era novidade vira regra. Pode entender esse? O que era fé vira instituição. E aí surgem os cargos, as hierarquias, os sacerdotes, as igrejas, as normas, e o carisma vira cargo. Vocês viram? Vocês viram como é que a sociedade funciona? Começa como algo revolucionário para quebrar a tradição, para quebrar a mesmice. Aí, se o líder morre, as pessoas querem dar continuidade àquilo e depois aquilo vira tradição. Cai lá no nosso primeiro poder, o poder tradicional. Vocês estão sacando como é que funciona? Ótimo. Vamos lá. E para concluir, nós podemos dizer que Weber nos ensina algo muitíssimo atual. O carisma não é sobre simpatia, é sobre poder de transformação histórica. Toda religião começou com um profeta carismático. Depois virou tradição, depois virou instituição. E isso não acontece só na religião não, tá? Na política também, nos movimentos sociais e na história da humanidade. O carisma muda o mundo, mas com o tempo vira rotina, vira tradição. E aí o ciclo começa de novo. E talvez agora você consiga olhar para os líderes atuais e se perguntar: eita, estamos vivendo um momento de exercício de dominação carismática ou já estamos na tradição? É uma boa pergunta. E Weber, nessa aula, explicou muito bem como a sociedade funciona. Bom, essa foi a nossa aula de hoje e agora nós vamos fazer o que vocês mais amam. Tarefa! Bora, povo!